Na Rússia, onde participa de encontros com políticos e empresários para atrair investimentos, o vice-presidente Michel Temer declarou ter certeza que Dilma Rousseff terminará o mandato. Vila, por que o Michel Temer mudou de tom? Semana passada ele tinha falado que Dilma dificilmente seguiria no mandato com uma taxa de aprovação tão baixa. Claro, esse governo muda de opinião a cada dia. O Temer, só falta dizer, é mais fácil acreditar que o Vasco vai ficar na Série A do que nas palavras do Michel Temer. Ou seja, o que o Michel Temer fala não se escreve. Ele está falando, como a semana passada falou o inverso, na anterior falou outra coisa e assim sucessivamente. Nós vemos uma gravíssima crise política e uma crise econômica. A crise econômica só se resolver a questão política. A crise econômica é produto do executivo, não do legislativo. Vide, por exemplo, a renúncia fiscal. Vocês se lembram quanto que o governo renunciou para grandes setores da economia, setores poderosos da economia, dava o valor a 7 anos de Bolsa Família. 7 anos de Bolsa Família é que o governo entregou para esses setores privilegiados tal. Isso entre outros tantos dados que nós poderíamos lembrar. Ou seja, vive-se uma gravíssima crise econômica. A crise política está vinculada a isso e há uma questão chave que nós estamos deixando de lado, que é a crise ética. Esse governo não tem respeitabilidade, não tem autoridade, não tem condições de negociar com o Congresso e com a sociedade quando é o governo mais corrupto da história republicana. Essa a questão central. Ou seja, um esforço desse pode ser feito numa situação difícil que um país passe. Claro, desde que fosse um outro governo e não esse. Essa é a questão central. Um governo do petrolão não pode exigir que, por exemplo, os funcionários públicos não tenham reajuste. Agora, se fosse um governo de mãos limpas, e esse é um governo de mãos sujas, né, teria condições. Teria condições, por exemplo, da CPMF. O Levi diz, vai ser provisório, 4 anos, o P no Brasil é permanente. E os cortes da saúde, os cortes do PAC, etc., tudo isso, além do aumento dos impostos, que é o outro lado, poderia ser feito por esse outro governo. Por esse é impossível. Não pense que o governo tem iniciativa. O que o Renan disse é conversa fiada. Você acredita no Renan como nos cabelos falsos que ele implantou. O nosso dinheiro, 10 mil fios de cabelo que nós pagamos. Ou seja, aquela é uma balela, o governo está perdido, porque o TCU vai rejeitar as pedaladas. Como foi o Adams, por exemplo, foi defender, que é o chefe da AGU, a Advocacia Geral da União, defendeu muito mal. Ou seja, o governo continuou contra a parede. Não caiam na conversa. Esse governo não vai nos retirar da crise econômica. Esse governo não tem respeitabilidade, não tem ética. Esse é o governo da corrupção. O índice de popularidade da presidente é menor do que a inflação anual. Ela tem índice de 8, a inflação está de 9,5. Esse governo acabou. Não, Delfim Neto, por exemplo, conselheiro da presidente tantas vezes, disse no fim de semana, em 2 entrevistas, que esse governo não existe. É essa que é a grande questão. Isso aqui é uma palhaçada. Não acreditem. Ninguém hoje acredita mais nesse governo.